Olá, bom dia. Bom dia a todas. Vamos só aguardar mais uns minutinhos para que as pessoas entrem todas na sessão. Obrigada.
Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa segunda formação, a qual denominamos como a Intervenção em Educação de Infância. Esta formação foi organizada pelo OFEI, que é o Observatório para o Futuro da Educação de Infância da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, para apoiar o projeto do Porto de Apoio à Família. Este projeto surgiu no âmbito da concepção e implementação de um projeto de atividades lúdicas para os jardins de infância da rede pública num período de pausa letiva do mês de agosto de 2022, no âmbito das atividades de animação e apoio à família, uma parceria entre a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti e a Câmara Municipal do Porto. A realizar esta formação estou eu, Mafalda Morato. Eu, Helena Santos. Eu, Maria Gomes. E a professora Brigitte Silva, que é professora da Escola Paula Frassinetti. Desde já agradecemos a vossa presença e participação. Pedimos também, peço desculpa, pedimos também que quem esteja aqui presente entre no link também que vai estar disponível no chat para preencher o formulário de forma a que consigam ter este certificado pela participação que estão a fazer nesta formação. Se tiverem alguma dificuldade caso não consigam preencher o formulário, por favor enviem um e-mail para o ofei@spf.pt com o assunto pedido de certificado de formação às assistentes operacionais Porto de Apoio às Famílias e com o dia da formação no qual participou, o nome completo, o e-mail, o número de telefone e qual o jardim de infância que pertencem. Vou agora passar a palavra à doutora Brigitte, que irá iniciar esta formação. Olá, bom dia a todas. Ora, só assim, uns segundinhos só para eu colocar aqui a minha apresentação. Só um pouco. Vou apertar o ecrã. Enquanto a professora partir ao ecrã, é importante também referir, nós as três, tanto eu como a Mafalda e a Maria, somos educadoras de infância. Ora, eu creio que... Já estão a ver um ecrã, sim, uma imagem. Estou a partilhar algo, não estou? Sim. Professora, já está. Pronto, já conseguem ver. Ora, olá a todas, portanto eu chamo-me Brigitte Silva, sou professora na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti já há alguns anos, desde 2005, que estou na área de formação de educadores de infância, de professores. A minha formação de base, portanto a minha formação inicial é na área da educação de infância, portanto eu sou licenciada em educação de infância e depois fui fazendo o curso académico, nomeadamente o doutoramento, no âmbito da educação. E pronto, convidaram-me para estar aqui, não é? Para poder, de alguma forma, contribuir para este momento formativo, e é um gosto poder estar aqui convosco. Espero poder contribuir de uma forma positiva. Eu neste momento não estou a conseguir ver os participantes. Eu vejo que ou estão com a câmara desligada, pronto, mas de qualquer forma eu gostaria que em alguns momentos desta minha intervenção que pudessem também participar, está bem? Se pudessem ligar as câmaras seria agradável eu poder ver o rosto, mas de qualquer forma, não sendo possível, eu gostaria muito que pudessem participar, está bem? Ora bem, então, eu trago algumas muito breves reflexões sobre a intervenção na educação de infância. São algumas reflexões de âmbito um pouco genérico, mas pensando também
um pouco no projeto e no tempo de acompanhamento que terão das crianças, mas são reflexões que dizem respeito também a qualquer intervenção com crianças. E, portanto, eu coloquei aqui algumas questões. Primeiro, não é? Que contextos para as crianças, que contextos nós devemos oferecer? Não é? O que é que elas precisam, ou mais, o que é que elas merecem? O que é que têm direito, efetivamente direito? E coloco-vos aqui uma característica que o ambiente deve proporcionar, que é ser um ambiente seguro, ser um ambiente responsivo, ser um ambiente estimulante. Quando falamos em ser um ambiente seguro, obviamente que seguro fisicamente, mas também emocionalmente. Deve ser no contexto, nós devemos, pelas interações que estabelecemos com as crianças, fazer com que elas se sintam seguras também emocionalmente. Estão num contexto que não é o contexto familiar, o contexto de origem, onde normalmente elas estão extremamente à vontade, mas nós acabamos por ser adultos com uma importância muito significativa, porque passamos muito tempo com as crianças e, portanto, temos que oferecer um ambiente que seja também seguro emocionalmente, onde elas se sintam bem. Um ambiente responsivo, é um ambiente onde os adultos são atenciosos, são receptivos às necessidades e aos interesses das crianças. Portanto, é um contexto onde as suas necessidades estão respondidas, estão asseguradas. E um ambiente estimulante, onde oferecemos experiências que sejam atrativas para as crianças, experiências que lhes permitam crescer, aprender. E, portanto, nós temos de considerar que há diferentes condições que um contexto para as nossas crianças, elas devem estar asseguradas. E, portanto, deve ser um contexto de experiências positivas. Eu acho que aquilo que estou a dizer não é nada de novo, mas acho que é sempre muito bom nós lembrarmos estas questões e reforçarmos esta ideia de que, de facto, nós temos um papel muito importante no ambiente que disponibilizamos às nossas crianças. Estou aqui vou só desviar aqui a imagem para conseguir ver melhor. Ok. Portanto, deixo também esta questão. Não deverá ser educativo todo o tempo que a criança passa na instituição? A criança está sempre a uma forma em aprendizagem, né? E a aprendizagem vai sendo condicionada pelas oportunidades que ela vai tendo, por aquilo que o contexto vai oferecendo. E, portanto, nós devemos oferecer um contexto que considera a participação da criança, ou seja, um contexto que permita que ela seja ativa, onde ela possa exercer a sua iniciativa, onde ela possa colocar-se em ação. Não um contexto onde ela somente está numa posição de escuta ou ouvir o adulto. Não, ela também deve ter voz, também deve participar, deve poder estar de uma forma ativa a participar em tudo aquilo que vai acontecendo nas dinâmicas. E sabemos que quando a criança está de uma forma ativa, ela aprende também melhor. E não só de uma forma passiva, somente a escutar os adultos. Devemos proporcionar também situações que sejam do interesse das crianças, que sejam significativas, que ela possa relacionar também com experiências anteriores. Experiências socializadoras, portanto, as crianças aprendem na interação com os outros, não é? Com o adulto, mas também com as outras crianças. Isto também é uma dimensão que nós devemos considerar. Elas aprendem também umas com as outras. Devemos oferecer e ter a noção que muitas das experiências que proporcionamos são experiências que permitem a aprendizagem em diferentes âmbitos,
Portanto, a partir de uma mesma atividade, nós poderemos estar a proporcionar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento em diferentes âmbitos. E, portanto, estamos a falar aqui de proporcionar situações de aprendizagem que são integradoras. Quando, por exemplo, lemos, eu vou dar este exemplo, uma história, nós podemos estar a trabalhar aspectos relacionados com a linguagem, como também podemos estar a trabalhar aspectos relacionados com o conhecimento do mundo, ou até mesmo com noções matemáticas, como por exemplo a noção de número, de contagem. Portanto, numa mesma atividade é possível integrarmos diferentes saberes, diferentes conhecimentos, e é importante termos noção que a aprendizagem para as crianças acontece efetivamente assim. Ela vai acontecendo e as crianças não têm que estar com esta noção clara de que estão efetivamente a aprender. Elas fazem esta reflexão e percebem-no, mas para as crianças a aprendizagem é algo que vai acontecendo. É algo que vai acontecendo na sua dinâmica, no cotidiano do dia a dia. E devemos também ter em conta os diferentes ritmos das crianças. As crianças não aprendem todas da mesma forma. Há crianças que podem ter mais dificuldades, podem necessitar mais do nosso apoio, e portanto nós temos também que considerar isto. Temos que considerar que temos que fazer, poderemos ter uma atuação, uma forma de estar, ou direcionarmos as nossas propostas de uma forma diferente em função das crianças. E quando nós estamos a trabalhar, por exemplo, com grupos de crianças com 3, 4 e 5 anos, vemos esta diversidade, não é? Portanto, estamos a falar de crianças com idades diferentes e que elas próprias apresentam níveis de maturidade diferentes, e numa mesma atividade pode ser necessário nós ajustarmos a nossa abordagem em função dessa diferença. Sempre que tiverem alguma questão ou queiram fazer um comentário, estão completamente à vontade, está bem? Podem ligar o microfone e pedir a palavra. Por mim, eu não me importo nada que seja de uma forma dinâmica, dialogada. Então, ao que devo atender nas intervenções com as crianças, e eu trago também aqui somente alguns pressupostos, naturalmente poderíamos explorar muito mais, mas tendo em conta o tempo que temos, de facto são somente alguns pressupostos que me parecem que são relevantes e gostaria de refletir sobre eles convosco. Quando trabalhamos com crianças, encontramos sempre este desafio que é de relacionar, interligar as nossas intencionalidades, aquilo que nós queremos para as crianças, as nossas propostas com os interesses da criança. E, portanto, temos de estar sempre neste jogo de negociação de propósitos. Não podemos estar somente numa posição em que nós trabalhamos em função das nossas intencionalidades e ignoramos os interesses das crianças. Temos também que atender à participação da criança, aos seus interesses, para que a aprendizagem possa ser também ela mais efetiva. Quando as crianças estão verdadeiramente implicadas naquilo que estão a fazer, a aprendizagem é mais efetiva do que somente colocar as crianças numa posição passiva, escutarem-nos, e nós numa posição de quem está a passar o conhecimento. Então, um dos pressupostos: preparar as crianças para a realização das atividades. Comunicar que vai ser realizada uma atividade onde e com quem. Esta atitude de preparar as crianças para as atividades que vão acontecer é também uma forma de demonstrar respeito para com a criança. Nós próprios, os adultos, gostamos de poder prever o que vai acontecer, certo? E as crianças também. E é importante prepararmos para o que vai acontecer, porque dá segurança, dá estabilidade às crianças.
Um outro pressuposto, contextualizar e dar significado à atividade. Explicar a razão da proposta, relacionar com algo do interesse ou vivências das crianças. Não é algo que nós devemos ter em conta quando nos propomos a desenvolver alguma atividade com as crianças. Por exemplo, dizer às crianças, lembram-se, ontem o Dinis falou que tinha visto muitas borboletas no jardim. Encontrei uma história que fala sobre borboletas. Gostava de vos contar. E vocês gostariam de ouvir? Isto é uma forma de... Isto é só um exemplo, uma forma de introduzirmos alguma atividade, alguma proposta relacionando com algo que a possa ter despoltado ou então relacionando com algo que possa dar sentido à atividade para a criança. Um outro pressuposto, usar fatores motivacionais. Este aspecto relaciona-se também com o anterior. Pegando até no exemplo que eu dei ainda agora, acaba por potenciar uma motivação para a atividade. Acaba por ser mais motivador quando nós relacionamos as propostas que desenvolvemos com as crianças, portanto, as atividades, com experiências das próprias crianças. Mas também podemos usar outros fatores. Podemos, por exemplo, usar um espaço diferente, um local diferente da instituição. Usar um suporte diferente do habitual, que gera surpresa. Por exemplo, colocar o livro da história que vamos contar dentro de uma caixa, as crianças entram na sala e dizem, o que é que estará dentro da caixa? Portanto, criar algum fator de motivação para a criança. Ou então, por exemplo, dizer, ontem passei numa rua que tinha uma casa muito bonita, com os azulejos azuis. Eram de azul turquesa. Sabem qual é a cor? Havia muitos pássaros. Ficava junto de um jardim no Porto. E nesse jardim havia umas estátuas, que eram uns homens sentados em bancos. Um até estava de cabeça para baixo, a rirem-se. Sabem que jardim é esse? Estou a falar do Jardim da Cordoaria. E essa estátua, onde os homens estavam, onde havia um homem de cabeça para baixo, todos a rirem-se, era uma estátua chamada 13 a rir uns dos outros. Querem ver uma fotografia? Tá. Só para, dando um exemplo também de uma forma de introduzirmos uma atividade, não é? Criando aqui um fator motivacional. Ora, e trouxe-vos aqui esta imagem. Eu gostaria que a comentassem. Pode ser? Toda a gente consegue ver bem? Sim. Sim, professora, conseguimos. Sim, ok. As formandas também. Eu agora já estou a conseguir ver. Ora bem, nós temos aqui uma imagem, não é? Em que vemos aqui alguém a apontar para um quadro e que diz assim, hoje vou explicar-vos o que é uma árvore de baixo para cima, as raízes, o tronco. O que é que sugere-vos algo em termos de reflexão a esta imagem? Sugiro que olhem bem para toda a imagem. Alguém quer comentar? A imagem, bom dia. Bom dia. Bom dia. A imagem, eu vejo árvores, vejo meninos sentados como se fossem em roda,
vejo uma professora. Uhum. No fundo, eu acho que eles foram para um sítio, não é? Onde a professora está a explicar o que é que está ali a acontecer, mas para um sítio onde tem exatamente aquilo que eles estão a aprender. Não sei. Ok. Muito bem, muito bem. Sim, de facto, atrás, nós vemos as árvores, não é? Mas estamos a ver que esta senhora, não é? Está a mostrar o que é uma árvore a partir de uma imagem. Exato. Quando poderia até levar mesmo as crianças lá atrás, não é? Para as crianças poderem ver de uma forma muito concreta, explorarem em conjunto, dialogarem sobre as árvores. Não é? Ou seja, o que é que, de alguma forma, esta imagem impele-nos a pensar no seguinte, que é na procura de usarmos sempre uma abordagem mais concreta possível, mais ativa e participativa das crianças. Muitas vezes acabamos por fazer explicações numa lógica mais abstrata, quando podemos usar elementos muito concretos. E para as crianças tem outro significado, tem outro sentido, não é? Mostrar, não é? Mostrar, exatamente, mostrar de forma concreta. Como é? Então vamos lá Até, fora ver, vamos lá fora ver. Não é? certo. Ou até poderia ter uma árvore no vaso, por exemplo, Uhum. tirar o vaso, não é? E explicar, não é? Por dentro, não sei, o tronco, olha aqui, estás a ver? É o tronco, olha as raízes, estão a ver? A terra, as raízes, se Exatamente. calhar. Exatamente. Procurar sempre que possível usarmos uma abordagem concreta. Não é? Uma abordagem concreta, em vez de estarmos somente no abstrato. Obviamente nem sempre é possível, não é? E depende do que é que estamos a trabalhar, mas quando é possível devemos optar por este tipo de abordagem. Acaba por ser mais significativo para as crianças. Temos que pensar sobre isto. Será que nós consideramos a criança como uma caixa vazia, que se enche com o saber do adulto? Acho que esta é uma interrogação que nós também devemos nos colocar. Quem trabalha com crianças em contextos educativos tem que pensar, procurar refletir da forma como vê a criança. Por vezes tendemos a ver as crianças como seres bem vazios do lado de fora, mas as crianças têm vivências no exterior, têm saberes adquiridos já, e é importante nós considerarmos esses saberes. Eu mostro-vos aqui uma outra imagem. Temos aqui também uma professora a dizer: hoje vamos fazer uma experiência muito interessante. Então temos o líquido incolor na proveta, se o misturarmos com outro líquido incolor, deveremos obter um líquido milagre, preto, resulta, verdade. Olhem o rosto das crianças aqui. Estão ali numa posição de escuta, parece quase que numa posição passiva, e simplesmente a professora faz uma explicação rápida, não é? E não coloca questões, dá a sensação que passa logo para as respostas, não indaga, não coloca as crianças a pensarem, a levantarem hipóteses. O que é que poderá acontecer misturando estes líquidos? Portanto, nós vemos aqui uma situação em que as crianças estão paradas. E então, eu alerto também para este pressuposto, que acaba também, de alguma forma, por se relacionar com aquilo que eu também estava a dizer anteriormente. É muito importante nós procurarmos saber o que as crianças sabem sobre o assunto. Se vamos
vamos tratar determinado assunto, uma determinada proposta, atividade, é muito importante nós procurarmos saber o que é que cada criança sabe. E para saber o que as crianças sabem é extremamente importante nós colocarmos numa atitude de escuta, mas também colocarmos questões, né? Fazermos perguntas. E para isso nós temos que estar nesta posição de disponibilidade. Nem sempre é fácil, por vezes as crianças podem logo por sua iniciativa não partilhar, mas a questão de colocarmos questões é muito importante para que elas sintam que têm abertura para poder partilhar aquilo que sabem. Nós devemos criar esse contexto de abertura para a sua participação. Portanto, nós devemos reforçar e valorizar o seu conhecimento. As crianças não são uma folha em branco, elas trazem experiências e saberes que podem contribuir para todos. E sabemos que as crianças estão a aprender sempre em diferentes contextos, não é? Quantas aprendizagens as crianças fazem, por exemplo, quando veem desenhos animados, não é? E certamente vocês já ouviram crianças a fazerem comentários sobre alguns saberes que possuem, que até nos gera alguma estranheza, mas como é que sabem isto? Várias vezes eu ouvi crianças dizer, eu aprendi, vi na televisão, vi na internet, enfim, ou seja, há imensas fontes de informação às quais as crianças têm acesso. Ou foi o amigo que explicou, e portanto nós temos que considerar estes saberes, esta bagagem que as crianças trazem para o contexto e que é importante reconhecermos, valorizarmos e que podem também contribuir para a aprendizagem dos outros. Pois elas têm vivências muito diferentes umas das outras. Coloquei aqui esta imagem só para nos fazer pensar, não é? Estes meninos, por exemplo, veem as mães levar os filhos desta maneira, portanto eles próprios até nas suas brincadeiras acabam por manifestar essas aprendizagens que possuem, esses conhecimentos que possuem, as vivências que possuem. Algo muito importante, e vai no sentido também disto que eu estava a dizer, é criar e permitir ocasiões de conversa com as crianças. Temos que nos disponibilizar também a conversar com as crianças, a conversar sobre as suas vivências, sobre as suas experiências. Algo um pouco mais difícil e que eu vejo com menos frequência, e eu vou, apesar de sou professora na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, mas faço supervisão de estudantes que estão a ser formados para serem educadores de infância e vou a muitas instituições. E este aspecto do criar e permitir ocasiões de diálogo entre as crianças é um aspecto que eu não vejo com muita frequência, ou melhor, eu não vejo com a frequência que eu gostaria, sobretudo em momentos de conversa de grande grupo. Muitas vezes nós temos receio de permitir que as crianças comecem a entrar numa situação de diálogo, porque se pode gerar alguma confusão, alguma perturbação e tendemos logo a condicionar. Mas estes momentos, estas ocasiões de diálogo entre as crianças podem ser muito ricas. E por vezes nós próprios podemos assumir um papel de mediador. Podemos até, por exemplo, questionar uma criança se quer colocar uma questão ou outra, quando vemos que parece que a criança realmente quer falar. Nós próprios podemos ensinar as crianças a estabelecerem um diálogo organizado umas com as outras. Não tem que ser propriamente perturbador. Obviamente, uma gestão de um grupo não é uma tarefa fácil. Muitas vezes temos crianças com formas de estar muito diversas e temos crianças com mais dificuldade em estar em algum tempo sentadas, em regular melhor o seu comportamento,
Mas este também é um papel que nos cabe, que é ajudar as crianças a conseguirem estar de uma forma organizada, de uma forma em que podem conversar umas com as outras também, porque pode-se constituir um momento muito interessante de aprendizagem, nestes momentos de partilha e de conversa entre as crianças. São assim um outro pressuposto que eu também trago aqui. Trouxe aqui esta imagem, eu sei que ela não está com uma qualidade muito boa, mas espero que consigam perceber. Temos aqui um diálogo em que o adulto diz: amanhã não esqueçam de trazer molas de roupa. Depois vemos os meninos ali a levarem o seu porta-canetas. Querem comentar esta imagem? Na verdade, com esta imagem, eu quero impelar a que reflitam que muitas vezes as crianças também têm as suas propostas, né? Elas próprias podem ser criadoras, né? E devemos ter algum cuidado para não limitarmos em demasia a ação da criança ou não darmos sequer a possibilidade de elas próprias fazerem sugestões. Por vezes elas têm propostas realmente interessantes, não é? E temos de ter algum cuidado para não colher a criatividade das crianças e darmos possibilidade à sua intervenção. E devemos evitar fazer pela criança o que ela pode fazer. Por exemplo, evitar corrigir os trabalhos das crianças. Já vi isto a acontecer também. Nós adultos estamos preocupados com um determinado produto, temos uma concepção em relação ao produto, ao resultado. E depois, tendo em conta esse resultado que nós pretendemos, tendemos a querer corrigir aquilo que as crianças fazem, né? Mas podemos incentivar a criança a completar o trabalho, a melhorá-lo, né? Corrigir de facto é de evitar, porque quando nós corrigimos um trabalho da criança, ou vamos lá e pintamos melhor aquilo que a criança tinha pintado, né? Estamos como que a passar a mensagem à criança de que ela não é capaz, né? E devemos aceitar que as crianças não têm o mesmo nível de coordenação que tem um adulto, né? E, portanto, aquilo que as crianças fazem deve ser o reflexo daquilo que elas são capazes, né? Nós devemos, sim, incentivar a melhorar, mas não fazer pela criança aquilo que deve ser ela a fazer. Temos, de facto, de ajustar as nossas expectativas às capacidades reais das crianças. Atender ao ritmo individual das crianças, apoiando quem mais precisa, observando e ajudando quando for necessário. Mas também desafiar quem consegue ir mais além. Na verdade, nós temos que conseguir responder a todos. Quem tem mais dificuldades, mas também a quem consegue ter um desempenho, um outro nível, digamos assim, né? Também temos que conseguir responder a essa capacidade também dessas crianças. Incentivar as crianças também a apoiarem-se. Também é um aspecto que me parece muito importante, né? Como eu estava a dizer há pouco, elas também aprendem umas com as outras. As crianças aprendem na interação ou na ação com o que nós disponibilizamos no contexto físico, com os materiais que nós disponibilizamos, aprendem na interação direta com os adultos, mas aprendem também na interação com as outras crianças, né? E incentivar as crianças a apoiarem-se é um modo de aprender quem está a ser apoiado e aprende também quem está a apoiar. Deixo aqui também uma outra imagem. Em que aqui o adulto diz: toma lá este bocado, esta bola de massa de modelar, faz com ela o que quiseres, né?
E temos ali a criança a imaginar, não é? A produção de algo muito maior, não é? Que não consegue fazer com aquele bocado de massa de modelar. Portanto, a reflexão que eu trago para aqui é: temos que procurar proporcionar recursos e tempo, também é uma questão muito importante, adequados, que permitam a criança desenvolver as suas atividades. É muito importante. Queremos que as crianças façam determinada proposta, mas quase não damos tempo. Temos tudo rápido. E para tal é preciso tempo também. E os recursos, naturalmente. E em relação a esta questão do tempo, também vos trago aqui também algumas ideias. É essencial nós proporcionarmos às crianças experiências que sejam previsíveis na sua sequência, mas com um conteúdo diversificado. Ou seja, é importante que as crianças consigam perceber como é que a rotina vai sendo efetuada, não é? E certamente sabem disso, não é? É uma rotina que é estruturada, mas que dentro das próprias componentes da rotina, às vezes as atividades são diversificadas, mas de alguma forma há uma sequência que é previsível para a criança e que lhe dá alguma estabilidade e dá-lhe alguma segurança, para ela perceber o que é que vai acontecer a seguir. Saber que entra na instituição, vai para um determinado local e depois vai estar com os outros meninos do seu grupo, vai ter um momento de conversa, enfim, o que nós determinarmos. Mas é importante alguma previsibilidade em termos de sequência para as crianças se sentirem seguras. É muito importante que o adulto vá apoiando as iniciativas das crianças ao longo do dia, não só das atividades dirigidas que propõe, mas até mesmo os momentos de brincadeira das crianças. As crianças devem ter também tempo para brincar. A brincadeira é uma ação natural e necessária para a criança. Acho que ninguém conhece uma criança que não goste de brincar, certo? É algo extremamente natural na criança e elas têm o direito de poderem brincar. É um direito das crianças. E nós devemos ser adultos apoiantes nas iniciativas das crianças, não só em atividades dirigidas, mas até mesmo nos tempos de brincadeira livre ou de algo que as crianças queiram fazer sozinhas ou acompanhadas, sem ser diretamente com um adulto. Né? Então, ter em conta diferentes momentos em grande grupo, em pequeno grupo, de forma individual, o tempo para estar em diferentes espaços, não só no interior, mas o exterior. As crianças não precisam muito de estar no exterior, se houver essa possibilidade é muito importante também. E ter muita atenção com as transições, para que elas sejam suaves, as transições entre os momentos. Por exemplo, quando as crianças estão a fazer algo e temos que passar para um outro momento da rotina, é essencial que o adulto dê tempo. Então, o adulto pode dizer, por exemplo, daqui a uns 10 minutos vamos pôr o chapéu porque é tempo de recreio. Ou seja, preparar as crianças para o que vai acontecer a seguir. Não é? Daqui a pouco vamos começar a arrumar porque está a chegar a hora do conto. Certo? Não é dizer às crianças, meninos, já temos que arrumar, vamos já arrumar. As crianças como que finalizam aquilo que estavam a fazer de uma forma muito atrapalhada até, não? Elas ficam com a sensação da atividade interrompida. Eu às vezes costumo, com as estudantes, fazer esta analogia, não é? A analogia da mãe que chama para jantar, não é? E diz, jantar está na mesa, venham jantar, não é? Há ali sempre um tempo, não é? De espera, não é? Quem é mãe e passa por essas situações certamente vivencia isso, não é? Ou seja, é com o mesmo que se passa com os adultos passa-se com as crianças. Não é? As crianças precisam de um tempo também para finalizar aquilo que estavam a fazer. Não é? E, portanto, é importante prepararmos para essa mudança. Por exemplo, o adulto colocar uma determinada música, as crianças já sabem quando aquela música começa a tocar, é porque está a indicar que é para começar a arrumar. São estratégias que podem ajudar a estas
transições suaves. Pronto, eu vou avançar que já estou a ultrapassar o tempo. É importante só lembrar que as crianças gostam também de ter alguma atenção individual, que os adultos que as recebem devem ser afável, não é? Dar as boas-vindas, conversar com elas. A criança deve sentir-se acolhida, perceber que o adulto fica contente com a sua chegada, com a sua presença. Não é? O apoio do adulto é imprescindível para que a criança se sinta segura. Quando temos uma criança a chegar à instituição a chorar, não é? O que é que nós fazemos? Vamos pensar também de uma forma sensível, temos que pensar o que é que a criança está a sentir, porque é que ela está assim. Não é? Temos de tentar perceber e ajudá-la a ultrapassar essa situação. Portanto, devemos proporcionar um espaço confortável, acolhedor, que a criança se sinta protegida. Pronto. E a qualidade das interações é muito importante. E assim, muito rapidamente, trago-vos estas 3 dimensões, digamos assim, da nossa atuação, não é? Uma sensibilidade que é importante nós termos, não é? Se nós usamos um tom de voz encorajador, gestos encorajadores, se estabelecemos contacto visual, se somos carinhosos e afetuosos, respeitamos e valorizamos a criança. Olha, por exemplo, algo que eu vejo às vezes a acontecer, é falarmos das crianças, falarmos de uma criança como se ela não estivesse ali, não é? Está a ouvir. Não é? E muitas vezes até a criticar a criança. Não é? Portanto, numa atitude sensível nós não fazemos isto. Não é? Mostramos empatia, se ouvimos e respondemos à criança, se fomentamos a sua confiança. Uma outra dimensão da estimulação, não é? Se nós respondemos às capacidades e interesses das crianças, se nós as motivamos, se oferecemos oportunidades diversificadas e desafiadoras, estimulamos o diálogo, a atividade e o pensamento, ou seja, se ajudamos as crianças a seguirem para um outro patamar de aprendizagem e desenvolvimento, se nós ajudamos à sua aprendizagem. Um outro aspecto é a autonomia, é permitir que a criança escolha e apoiarmos essa escolha, dar a oportunidade à criança para ela experimentar e também errar. Devemos dar espaço também para as crianças poderem errar, não é? Porque isso passa pela experimentação. Encorajar a criança a dar as suas ideias e a assumir as suas responsabilidades. Encorajar a criança a resolver conflitos, a elaborar e aplicar regras. Portanto, não fazermos tudo pelas crianças. Não é? Criarmos um contexto onde as crianças possam desenvolver a sua autonomia, também é muito importante. Okay? Se alguma questão, algum comentário? Eu vou passar a palavra às outras intervenientes. Mas alguma questão queiram colocar, algum comentário em relação àquilo que fomos falando? Algo, enfim, que tenha chamado mais a atenção do que eu apresentei? Não. Espero ter disputado alguma reflexão ainda aqui interna, não é? Sentido também de ajudar a refletir sobre as práticas ou até mesmo a confirmarem as práticas, aquilo que fazem. Também não quero ser só eu a falar, não é? Eu estava aqui atenta a ver se alguém intervia. Está à vontade. Porque enquanto ouvia vou adiantando aqui as limpezas, mas é isso que como diz, é mesmo uma reflexão interna que se faz em comparação também nós próprios, não é? Com os outros colegas, e nem sempre acontece, ou seja, a atenção que se tem com a criança nem sempre acontece, não é? E nós vemos, eu não gostava que me tratassem assim.
E pronto, é um bocado isso que diz, e muitas vezes a nossa preocupação não é tanto aquilo que a criança está a sentir, mas sim as nossas tarefas. Nós temos que fazer isto, agora temos que levá-los à casa de banho, agora temos que ir... E pronto, e passa um bocado ao lado e depois a criança fica assim, não é? E crescem com isto, e depois são adultos. É complicado. Mas Obrigada pela intervenção, sim. É um desafio, não é? É um desafio constante. É um desafio constante. Eu às vezes penso que muitas atitudes que se têm junto das crianças não as teríamos se fosse junto de um adulto, não é? certo. Nós assumimos aquele papel autoritário, muitas vezes. Sim. De que não, tu tens que me obedecer e ponto. Mas não é bem assim. Sim, Pelo menos eu vejo isso dessa forma, não é? Muitas vezes acaba por não ser respeituoso para com a criança, não é? Certo. E quando eu digo isto, é mesmo que eu vou observando também nas práticas, não é? Vemos, por vezes, fazemos comentários relativamente às crianças, ou dizemos coisas às crianças que realmente não diríamos a um adulto. Naturalmente, pronto, estamos aqui a falar das crianças, realmente estão a fazer o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, estão a amadurecer, não é? Não têm o nível de compreensão que o adulto tem em relação a muitas situações. Não é? E isso implica que, por vezes, nós sejamos assertivos, mas nunca podemos deixar de considerar, não é, este cuidado que devemos ter para com elas, né, de uma forma respeituosa, para que elas também depois aprendam também a serem respeituosas com os outros, não é? Com as outras pessoas. E eu falo Criarmos um isto contexto de bem-estar é essencial para a aprendizagem. Crianças que não estão bem num determinado contexto não têm as condições para aprenderem. Não é? Nós próprios adultos sentimos isto, é ou não é? Se nós estamos num ambiente, por exemplo, de trabalho, que seja harmonioso, que seja agradável, onde nos sentimos bem, sentimos mais vontade para investir, não é? Portanto, com as crianças é o mesmo. Sim, eu estava a dizer isto, mas ao mesmo tempo também estou a pensar, eu tenho um filho pequeno e às vezes eu vejo em casa, né? Muitas vezes o meu marido, nem tanto aqui na escola, mas muitas vezes o meu marido não entende como é que ele não compreende logo que tem que fazer daquela forma que ele está a pedir. Mas ele não ouviu, ele não ouve, eu já lhe disse não sei quantas vezes que temos que fazer, não sei o quê. Ele está no mundo dele, o Hugo, que é o meu marido, está no mundo dele e ele tem o tempo dele. E nós não podemos exigir que ele saiba tudo, não é? Como nós sabemos, porque nós já temos não sei quantos anos, não é? E ele está a assimilar agora tudo. E às vezes também é difícil e eu tenho que ter paciência para os dois. Muito, muito obrigada pela intervenção. Eu já percebi que excedemos, eu excedi o tempo. Passaria agora então a palavra às restantes intervenientes. Bem, obrigada pela participação. Obrigada, professora Brigitte, e obrigada também pela participação e pelos comentários também que foram fazendo no chat. Eu vou então agora partilhar a nossa apresentação para continuarmos esta formação. Então, agora vamos falar um bocadinho sobre estratégias e jogos para os momentos de transição. Os momentos de transição, como a maioria de vós deve saber, são aquelas mudanças de uma atividade para a outra, são aqueles momentos em que as crianças acabam de fazer uma atividade e mudam para outra, seja estar em sala e irem ao momento da higiene, como falaram, vir do momento da higiene, que às vezes metade do grupo ainda está na higiene, ou metade do grupo ainda está na atividade e outro já está à espera. E estes momentos ocorrem entre diferentes momentos da rotina e
E o nosso objetivo aqui, como os adultos, seja educadores ou mesmo as assistentes, é fazer destas mudanças, que são potencialmente mais agitadas por vezes, um momento que venha a ser para as crianças algo interessante, calmo e suave o quanto possível. Pedia assim à Maria para andar um slide para a frente. Nós vamos vos apresentar alguns jogos, de certeza que alguns deles conhecem, são aqueles tradicionais que já vêm da avó, do avô e vão passando de geração em geração. Aqui temos o Rei Manda, não é? É um jogo que por vezes pode estar metade do grupo na higiene, outra metade cá fora em fila, e mesmo em pé nós até podemos começar a bater uma palma e eles repetem a palma, levantar o braço direito, levantar o braço esquerdo, e eles podiam estar ali numa correria, empurrarem-se uns aos outros, e assim com um pequeno jogo, uma pequena dinâmica, conseguimos que o momento seja mais suave e evitarmos alguma agitação. Neste sentido, apresentamos outro, que é Adivinha o que estou a pensar. As crianças podem estar sentadas em semicírculo e o adulto vai dando pistas do que está a pensar. Também, claramente, elas podem estar de pé, não é preciso estar sempre sentadas. As crianças têm de adivinhar, como por exemplo, nós estamos a pensar no leão e damos pistas, que é um animal, não vive dentro d'água, é castanho, tem pelo, e as crianças vão tentando adivinhar o que é que nós estamos a pensar. Agora, relativamente ao jogo Adivinha o Rei, as crianças podem estar sentadas numa roda, o adulto tapa os olhos de uma criança e apenas com um gesto, ou seja, pode apontar e vai selecionar outra criança que irá ser o rei. A criança terá que fazer vários gestos e as outras crianças terão que o imitar. A criança que inicialmente tinha os olhos tapados encontra-se agora no centro da roda e vai tentar adivinhar quem é o rei. Para este jogo tem 3 tentativas, se não acertar, o rei terá que se identificar. Agora temos as músicas com gestos, pessoalmente é das coisas que eu mais faço como educadora. E existem várias músicas, eu pus aqui 2 e à frente aparece mais, mas por exemplo, estamos na fila e começamos a cantar a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte que a fez cair. Já passou a chuva, o sol já vai sorrindo e a Dona Aranha continua a subir. E eles começam a imitar-nos, não é? E às vezes já começam a fazer sozinhos. Por exemplo, eu noto que os meninos o grupo conquistou, agora já começa a fazer sozinho. Às vezes estamos num momento, eu estou com metade do grupo, a minha assistente está com outra metade no momento da higiene, e eu vejo que eles na fila estão a fazer sozinhos, ela está a ajudar os que estão a lavar as mãos ou assim, e eles próprios depois já adotam estas dinâmicas por eles. E eu pus aqui alguns exemplos, tenho outros à frente, não sei se conhecem todas as que estão aqui. Vou só dar o exemplo da história de uma gaivota, porque é que os meus meninos mais gostam e que às vezes muita gente não conhece, é essa. Esta é a história de uma gaivota, de tanto voar ao céu foi parar. Encontrou uma nuvem que parecia algodão doce, deu-lhe uma dentada, a nuvem assustou-se. Ah, hum, ah, e depois a música volta a repetir-se. Esta é a história de uma gaivota, de tanto voar ao céu foi parar. Encontrou uma nuvem que parecia algodão doce, deu-lhe uma palmada, a nuvem chateou-se. Ah, hum, ah, e a música continua. Se puserem na internet, de certeza que irão encontrar, e é muito gira. Eles fazem os gestos, é sempre outro exemplo. Podes continuar, Maria. Desculpem a minha voz, eu adoro cantar, não tenho uma voz de cantora, mas. Segue-se então o jogo da estátua, que muitos de vocês devem conhecer. As crianças andam livremente pelo espaço ao som de uma música. O adulto interrompe a música e as crianças têm que ficar em estátua. Ou seja, quem se mexer, sai de jogo. Ganha a criança que conseguir chegar ao fim sem ser mexido. Agora, o jogo do chefe. Neste jogo, as crianças estão todas numa fila.
quando a música começa, o chefe da fila começa a andar, ou seja, a primeira criança que está no início da fila, fazendo gestos que as restantes crianças têm que imitar. Quando a música parar, a criança que está à frente corre para trás, ou seja, a criança que está a seguir assume a posição de chefe até voltar à primeira criança que foi o chefe. Esta atividade é do telefone estragado, outra tradicional, que já vem de gerações anteriores, em que podemos estar em roda ou mesmo em fila e vamos dizendo uma palavra ou uma frase, dependendo da idade também, nós vamos mudando a complexidade, não é? Se tivermos crianças com 3 anos, um grupo mais pequenino, se calhar só dizemos uma palavra, se tivermos com 4 já podemos dizer 2, e eles vão passando de ouvido em ouvido a ver se a mensagem chega correta até ao final. Agora, relativamente ao jogo do grupo, as crianças movem-se livremente e podemos aqui utilizar o recurso a uma música ou até uma canção que seja conhecida das crianças. Num certo momento, o adulto apita e dá uma tarefa, por exemplo, imitar um macaco, imitar um cão, fazer uma careta, ou até, por exemplo, formar pares ou trios. As crianças terão que cumprir a tarefa que o adulto sugerir. Adivinha quem sou eu? As crianças estão sentadas numa roda com o adulto. O adulto vai escolher uma criança e vai dando pistas, sem as crianças saberem quem é que ele escolheu. Pode começar a dizer que é menina, tem calças, cabelo escuro, e as crianças, à medida que ele vai dando as pistas, vão tentando descobrir quem é que ele está a pensar. As crianças vão tentando adivinhar qual é o colega que o adulto está a pensar, como eu tinha dito anteriormente. Quem acertar assume depois o papel de começar a dizer pistas para as outras restantes crianças escolherem. O jogo da mímica, também muito conhecido, as crianças podem estar sentadas em semicírculo, o adulto seleciona uma das crianças e diz-lhe ao ouvido algo que tem de representar, seja uma ação, um animal ou uma profissão. É um jogo também bastante simples e que podemos ir complexificando, ou seja, cada vez mais complexo consoante a idade ou o nível do grupo. Repetir ritmos com palmas. O adulto começa com um ritmo simples, pode ser, por exemplo, 2 ou 3 palmas. As crianças vão começando a repetir o ritmo. No decorrer do jogo, pode-se ir aumentando a dificuldade, acrescentando ou o número de palmas ou outros sons, por exemplo, bater nas pernas, tocar na cabeça, e tais como bater com as mãos nas pernas, bater com os pés no chão, etc. E assim sucessivamente as crianças vão começando a imitar também os sons que estão a ver e a ouvir. Agora também, acho que este também acaba por ser um pouco conhecido de todas as pessoas. 1, 2, 3, macaquinhos chinês. As crianças estão encostadas numa parede e noutra parede contrária está uma criança que é um macaquinho chinês que está voltada, com as costas voltadas, ou seja, está de frente para a parede. Esta diz 1, 2, 3, macaquinho no chinês e depois volta-se para trás e olha para as crianças. As crianças, no momento em que a criança está com as costas voltadas para elas e diz 1, 2, 3, macaquinho chinês, tem que correr. Enquanto a criança fala, as outras aproximam-se o mais depressa que conseguirem, tendo que tem que pensar que quando o macaquinho chinês se volta para elas, elas têm que estar imóveis, não se podem mexer, senão vão perder o jogo e vão iniciar sucessivamente o jogo. A que for vista em movimento, regressa à partida, e este jogo também podemos ir adequando quando a sua duração, ou até dar um pouco mais de liberdade às crianças para jogarem o jogo sozinhas. Este jogo tem 2 versões, eu pus mar, terra e água, mas também pode ser conhecido com aquele símbolo que nós usamos do polegar,
do fixe, ou assim, ou assim, ou assim, não é? Com o polegar para baixo, intermédio e para cima. As crianças estão de pé, o adulto começa por explicar que quando diz água tem de se colocar deitados, quando diz terra tem de se colocar sentados e quando diz ar tem de se colocar de pé. Também pode ser com o dedo. Quando está para cima tem de estar de pé, quando está no meio tem de estar sentados e quando está para baixo tem de estar deitados. É um jogo muito simples que é capaz de durar 5 minutos, um momento de transição à vontade, e eles estão bastante entretidos. Estas foram algumas estratégias que nós trouxemos aqui hoje. Antes de passarmos para os registros fotográficos, queria saber se alguém queria partilhar algumas das estratégias que possa utilizar ou que conheça, que até pode ser bom para nós, porque nós podemos não conhecer, e sim a ser um momento de aprendizagem também para nós. Podem cantar, têm a linha aberta. Se preferirem também não falarem, podem escrever no chat que nós vamos lendo também o que disserem lá. Eu então vou avançando, caso queiram depois partilhar, podem pôr no chat que nós depois lemos. Sim, vi agora a mensagem no chat. Estas gravações vão estar disponíveis depois, mais tarde, no site da Alfei, em que podem aceder. Ainda esta semana vão estar disponíveis, por isso podem voltar a ver esta gravação e ter acesso às coisas que foram partilhadas. Relativamente aos registros fotográficos, de nada. Vai existir um espaço no site da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti para o projeto, ou seja, todo o trabalho que vocês irão desenvolver com as crianças irá ser divulgado. Pedimos assim, caso tenham disponibilidade e se puderem, que fotografem trabalhos das crianças e em crianças em atividades, com cuidado de não incluir os rostos das crianças ou algo que possa permitir identificá-las. E enviar essas fotografias para o seguinte e-mail que está aqui disponível, que é fotografias.paf@gmail.com. Maria, podes avançar. Sim, isto não está a deixar. Ok, já está. Agora, deixemos também aqui um contacto para o caso de necessitarem, podem contactar alguém da equipa organizadora do projeto, havendo sempre alguém disponível para qualquer questão que tenham, qualquer dúvida, estão à vontade para contactar. Também, agora volto a reforçar o pedido do certificado. Por favor, quem tenha entrado mais tarde, preencha neste link que vai também ser disponibilizado outra vez no chat. Preencha o link para terem acesso ao certificado de participação nesta formação. E também depois do final do projeto, ou seja, no final do mês de agosto, também podem ter acesso a um certificado de participação no projeto. Isso depois também vai ser agilizado. E por último, dou aberto também a sessão de esclarecimento ou de questões ou até de partilhas de alguma coisa que queiram partilhar, estão à vontade agora. Tenho tempo para isso, ou até se a professora Brigitte quiser acrescentar mais alguma coisa, estão à vontade. Queria agradecer a contribuição da Cristina Silva no chat, que acabamos de ler uma das sugestões. Obrigada, obrigada, Cristiana. Eu adoro cantar, cá entre nós não foi um sacrifício.
A Helena gosta de cantar e as crianças também gostam que cantem com elas, não é? Sim, sim, é mesmo isso. Uhum. Eu estou com um grupo este ano, eu ingressei num outro projeto e tivemos um concurso de talentos no final do ano, feito por outras educadoras. E o meu grupo decidiu que queria fazer, nem foi comigo, não decidiram nada comigo, e todos eles foram cantar. E antigamente nenhum deles, era raríssimo cantarem. E eles também são um pouco a nossa imagem, digamos assim. Por isso é que é importante, eles são esponjas, eles absorvem tudo, por isso é que é importante nós passarmos estes bons ensinamentos, bons valores, boas experiências, porque eles vão beber de tudo aquilo que nós damos. E é muito bom, e é uma alegria. É isso, é uma alegria, acaba por ser uma estratégia que ajuda a envolver as crianças, não é? Quando há agitação, não é? Quando há alguma agitação entre as crianças, quando começamos a cantar, não é? Eles começam também a acompanhar, não é? E acaba por ser uma boa estratégia também para a gestão das crianças, Sim. nessas E mesmo situações quando de queremos maior agitação. falar ou queremos captar a atenção deles, há sempre músicas e estratégias para que consigamos fazer através de uma música. Eu tenho uma música do silêncio, muito conhecida, e que funciona mesmo. Eu fiz esta música nos estágios todos, agora enquanto educadora, e funciona mesmo. E eu levo sempre essa música comigo, porque eles próprios em casa, os pais partilham que eles às vezes quando estão com muito barulho, eles cantam essa música para fazer em silêncio, e é muito engraçado. Queria só deixar um pequeno nota, é que nos kits que vão ser enviados para as vossas instituições, vai ser, tem um acréscimo agora de uma garrafa com areia, que é para ser utilizado no jogo da malha. Qualquer dúvida também que tenham relativamente aos kits, entrem em contacto connosco ou podem perguntar aqui no chat. Se não tiverem agora, como foi apresentado na sessão anterior, se tiverem alguma dúvida relativamente a isso, podem colocar agora ou mais tarde podem entrar em contacto connosco que nós esclarecemos qualquer dúvida que tenham. Há aqui um comentário, a Cristina Silva, que diz que o afilhado terminou a educação pré-escolar, não é? E por vezes perguntava-lhe as canções que ele aprendia e achava estranho ele dizer que raramente cantavam, não é? Às vezes os adultos, não é? Os educadores não sentem à vontade para cantar, ou acham que não é o caso da Helena, não é? Que gosta muito, não é? Mas às vezes há quem não se sinta muito à vontade para cantar, não é? E eu acho que quando isso acontece devemos nos munir de instrumentos que ajudem, não é? Ou músicas gravadas, não é? Que, portanto, também podem ajudar à aprendizagem de algumas canções, não é? Mesmo que não cantemos bem, mas são sempre atividades relevantes para as crianças, que também ajuda até ao desenvolvimento da linguagem oral. Mas também como estratégia, como estávamos a falar há pouco, como estratégia de gestão de grupo, não é? De captar a atenção das crianças, acaba por ser sempre uma muito boa estratégia. De facto, cantar com crianças pequenas é de facto uma atividade que eu considero essencial. É essencial. Não se sentir à vontade, deve procurar recursos de apoio, não é? Procurar recursos de apoio. Para responder a uma questão que foi colocada, os slides da formação vão ser disponibilizados. Não tínhamos pensado sobre isso, vai estar as gravações em que vão ter acesso aos slides, mas se quiserem efetivamente os slides da formação, podemos encontrar uma maneira de vos entregar esses slides, se pretenderem, ou enviarmos por e-mail ou outra forma qualquer. Talvez, então, quando nós formos fazer a primeira semana para a semana, quando formos visitar as instituições,
podíamos combinar uma forma para vos disponibilizarmos então os slides, se assim pretenderem. Sim, também depois também qualquer dúvida que tenham, nós vamos estar sempre muito presentes durante as semanas em que o projeto vai decorrer, por isso estão inteiramente à vontade para expor qualquer dúvida que tenham ou qualquer, pronto, até mesmo sugestão. Vamos estar sempre, vou estar eu, a Mafalda, e não sei se também estiveram presentes ontem na formação que a Maria Clara e a Leonor estiveram a dar também, e elas, as duas também vão estar presentes durante o mês de agosto, por isso estão inteiramente à vontade de expor qualquer dúvida, qualquer que surja até no momento, estão inteiramente à vontade. Sim, e ontem falaram dos questionários, eles serão entregues na primeira semana, ou seja, para a semana, quando formos às vossas instituições. Qualquer dúvida que também tenham relativamente aos questionários, podem colocar todas as dúvidas que tiverem. Têm mais alguma questão, alguma dúvida? Porque também não vale a pena estarmos aqui se não tiverem nenhuma questão ou dúvida. Se tiverem, coloquem ou no chat ou podem abrir o microfone e colocar. Olha o toque de saída. Aqui a campainha está sempre a tocar, sempre. Ou até alguma partilha de alguma proposta que funcione bem, não é? Também, Exatamente. seria Até é interessante bom também partilhar. Eu por Exatamente. acaso estava aqui a pensar que eu acho que tenho aqui no telemóvel um livro que tem jogos que podem fazer e utilizar para fazer com as crianças. Eu vou ver se encontro e se conseguir dá para partilhar aqui no Partilhar. chat. Sim, sim, sim. Vou ver, vou Seria entretanto ótimo. ver se consigo encontrar. Agora vou ficar sem bateria, não dá mais jeito. Também não se preocupe, se não encontrar agora, depois, na próxima semana. Sim, não, mas entretanto eu acho que vou... Enquanto a Cláudia procura, também gostávamos de saber as escolas que estão aqui presentes. Não sei se nos podem dizer. Nós vemos muitas caras, mas não conseguimos associar. Eu estou na Escola dos Castelos. Ok. Nós estamos na escola do Bom Pastor, Cláudia Souza, a Isabel e a Conceição. Ok. Eu sou já tenho Carvalho, mas em agosto estarei na Escola de Ensino. Relativamente à questão que foi colocada, se podem pedir certificado na mesma, nós não sabemos ainda essa resposta, podemos sempre perguntar e depois podemos partilhar com vocês se mesmo não assistindo a formação se podem pedir certificado ou não. Ainda não preenchi o certificado 2, porque não dá acesso direto ao link. Quando entramos, tem que sair para depois entrar para fazer o acesso. Não há problema nenhum. Não. Porque quando Se houver mais algum. Se houver algum. vocês põem o link, a gente não consegue aceder diretamente ao link. Ok. Temos que sair para entrar no link para conseguir fazer. Porque diretamente da vossa tela não dá.
Ok. Se tiverem alguma dúvida depois, ou se surgir algum problema relativamente ao certificado, o Zoom também registra os vossos nomes quando entram, por isso nós também sabemos quem estava na formação e também podemos agilizar isso depois. Eu ontem estive, hoje Pronto, estou sim, e amanhã vou estar. claro. Pronto, mas também não há problema, porque como regista, depois, se consegue seguir e depois voltar a entrar e fazer o registro, Vou tentar quando terminar a sessão, claro. entrar. Mas se tiverem alguma questão, podem mandar um e-mail para o afoia@spf.pt, que também é possível ajudar-vos a partir daí. Eu estava a tentar, eu não consigo partilhar aqui. Pensava que dava para anexar tipo o fecheiro. Eu já encontrei, eu até tenho 2, mas não consigo partilhar, não tenho aquela coisa de anexar. Alguém me sabe dizer como é que isto funciona? Eu sei que no Teams que dá para anexar e fica lá. Aqui no Zoom não faço ideia como é que se faz isto. Eu vou ser sincera, eu também não sei como se pode fazer isso. Se for um site, não sei se dá para copiar o link. Só. Não, são 2 fecheiros em PDF. Também não, estou com uma falda, também Só se não. partilhar o nome dos livros. Não sei se. Sim, posso partilhar. Porque um livro é jogos tradicionais mesmo. Vou tentar abrir novamente. Não sei se tem algum autor. Deverá. Eu já verifico. Até, não sei se conseguem, ao pesquisar, é feito pelo município de São Brás de Alportel e que se chama mesmo Jogos Tradicionais para Crianças. Brincar com tradição. É que mesmo a fazer print screen não consigo. Feitos da chamada. Isso. Também, se for mais fácil, podem enviar por e-mail, não sei se conseguem, e depois, quem quiser ter acesso, nós depois combinamos quando for as edições e arranjamos alguma maneira de vos enviar também esses fecheiros. Sim, pode ser. Mande para que e-mail? Se calhar podia ser das fotografias, não? Acham que pode ser? Que assim é mais fácil. Maria, achas que podes partilhar o e-mail? Era isso que eu vou fazer. Sim, por favor. Escrever no chat. Eu vou colocar no chat mesmo o mail das fotografias. Assim é mais fácil também ficar aqui disponibilizado e também qualquer coisa podem enviar um e-mail para este mail. Se calhar terminamos, já está perto da hora. Vi agora o que escreveu no chat, Sona Soares. Eu vou ter aqui o nome e eu vou tentar saber como é que se vai proceder relativamente a isso e depois irei comunicar com vocês na próxima semana, tudo bem? Não há problema para vocês, sim?
Olha, já enviei. Muito obrigada pelo vosso contributo. E então, se mais ninguém tiver dúvidas, nós iremos terminar a reunião. Qualquer coisa que precisem, já sabem, tenham contacto ou mesmo por este e-mail, disponibilizem, nós estamos sempre disponíveis para vos ajudarem em qualquer coisa, ou mesmo sugestões, tudo o que quiserem, estamos disponíveis. Queria só reforçar mais uma vez, por favor, preencham mesmo no link que esse André tinha que sair do nosso, para voltar a entrar, por favor, preencham mesmo o link para terem o certificado, por favor. E se tiverem mesmo alguma dificuldade, enviem um e-mail para o aflei@spf.pt com o assunto relativo à formação, coloquem a data da formação em que estiveram presentes e nós iremos agilizar esse processo. Exatamente. Obrigada a todas. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, assim, uma questão de última hora. Se não, daria por encerrado. Não sei se a professora Brigitte quer dizer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa. Eu só despedir-me e desejar um ótimo trabalho. Pronto, basicamente é isso. E dizer que é um gosto de poder estar aqui. Obrigada pela sua Bom trabalho para todas. Obrigada também pela presença de todas aqui hoje. Foi um gosto e para a semana lá estaremos. Maria, todas, e também temos... Ai, peço desculpa a Pois. todos. Isto é o hábito de, pronto, soltar. Peço imensa desculpa. Obrigada e até para a semana. Obrigada a todas. Obrigada por ter estado no meu trabalho. Bom trabalho. Desculpe mais uma vez.